Imagine um carro que foi muito mais que apenas um meio de transporte. Foi um símbolo de liberdade, prosperidade, independência e até mesmo de rebeldia. O Fusca é um carro que mudou o mundo e a vida de muitas pessoas para sempre. Mas como esse pequeno carro se tornou tão grande? Veremos as transformações e aventuras do lendário Fusca e como ele se tornou um carro admirado em todo o mundo. Neste vídeo você vai conferir os detalhes sobre esse admirável carro, desde sua criação como carro popular, até seu uso como carro de guerra, passando pelo Fusca 1965, Fusca 77. E quem não se lembra do Fusca 1700? E do Fusca Itamar? Vamos relembrar agora as principais características, evolução e curiosidades desse carro que marcou época. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Carro Antigo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Este vídeo conta a história de um pequeno carro que foi feito por pura necessidade durante a Segunda Guerra, sobreviveu, foi conquistando pessoas no mundo todo e achou lugar até entre os hippies da América que se apaixonaram pelo carrinho. O Fusca se tornou parte da cultura pop, conhecido pelos apelidos Besouro, em alemão e em inglês, Carocha, em Portugal, e Fusca, Fusquinha, ou Fuscão, aqui no Brasil. Este carro econômico e com motor traseiro foi fabricado e comercializado pela Volkswagen de 1938 até 2003. O Fusca pode ser encontrado em museus de todo o mundo, mas nem sempre foi um símbolo de liberdade, juventude e rebeldia. Tudo começou com uma visão do líder da Alemanha, naquela época dramática, de criar um carro barato e simples, que pudesse ser produzido em massa e rodar nas novas rodovias da Alemanha. Ele foi projetado nos anos 30 por Ferdinand Porsche. Sim, Porsche, mas o Fusca foi na verdade pensado para ser o carro do povo. O carro era chamado oficialmente de KDF-Wagen, e as pessoas podiam pagar 5 marcos alemães por semana para ter um. Mais ou menos como um consórcio que existe no Brasil. Mesmo sem saber quando o carro ficaria pronto, cerca de 175 mil alemães quiseram ter um. Em 26 de maio de 38, eles inauguraram a fábrica e mais de 70 mil pessoas foram ao evento. Foi um grande evento, teve cobertura pesada da mídia alemã e gerou repercussão internacional. Eles queriam exportar o carro para outros países. Em agosto de 1940, o primeiro KDF-Wagen saiu da fábrica e era azul escuro e cinza. Mas até 1944, só foram fabricados 640 carros e nenhum foi dado para as pessoas que pagaram o consórcio. Todos foram dados para a elite do partido. Devido à Segunda Guerra, todos os recursos foram usados para o combate. A Volkswagen, que era uma propaganda da tecnologia alemã, foi usada para fazer veículos militares baseados no Fusca. Prisioneiros de guerra franceses e russos foram usados como trabalhadores. E isso levou o engenheiro Porsche a ser preso na França depois. O querido Fusca foi usado na Segunda Guerra para avançar rapidamente no campo de batalha, mas foi também um símbolo de esperança para milhares de pessoas que fugiram da Europa do pós-guerra. Embora projetados na década de 30, devido à guerra, os Fuscas civis só passaram a ser produzidos em número significativo no final da década de 40. Ele era chamado de Volkswagen Tipo 1 e era vendido simplesmente como Volkswagen. Depois, foram feitos outros modelos com números diferentes, como Volkswagen 1200, 1300 e 1500. Ele se tornou muito popular na Alemanha e em outros países, como França, onde era chamado de Cottinelli, Joaninha, em francês. O Fusca original tinha 25 cavalos de potência e podia ir até 100 km por hora. Depois, a potência foi aumentada para 36 cavalos e ele pôde ir até 140 km por hora. Ele ficou muito popular na década de 1960 e 1970. Era associado ao movimento hippie e à liberdade de expressão. Em 1950, conhecido como Fusca, começou a ser vendido no Brasil. No dia 11 de setembro de 1950, 30 Fuscas desembarcaram no Porto de Santos e as pessoas puderam ver o carrinho fofo. Foi um sucesso instantâneo. Eles eram avaliados em 20 mil cruzeiros, mas foram vendidos por 60 mil cruzeiros cada um.
Em 1954, surgiu o Fusca 1200, com motor de 1.200 cm3 e 30 cavalos de potência. E em 67, o Fusca 1300, com 46 cavalos de potência e novos itens, como vidro traseiro maior, limpador de para-brisas, rodas de 15 polegadas e comutador de luz alta. Foi durante esta época que o Fusca se tornou muito popular no Brasil, permitindo a Volkswagen lançar outros modelos derivados, como o Fusca 1600, a variante, o Karmann Ghia, o SP1 e o SP2, a variante 2 e a Brasília. Em 74, a Volkswagen lançou o Fusca 1600S, conhecido como Besouro. Ele tinha bancos reclináveis, volante esportivo, painel com conta-giros, marcador de temperatura, relógio e amperímetro. O motor do Fusca 1600 era de 65 cavalos de potência e rodas de 14 polegadas. Ele também tinha uma cobertura preta na tampa traseira, que lembrava asas de besouro. Em 75 é lançado o Fusca 1300L. E no ano seguinte, a Volkswagen lançou o Fusca 77, com novos recursos de segurança, como reforços na carroceria, tanque de gasolina deslizante em caso de acidente e coluna de direção antipenetrante. Em 77, o governo lançou um plano para reduzir o consumo de gasolina, então a Volkswagen começou a equipar o Fusca com carburador Solex, que ajudou a reduzir as emissões e o consumo de combustível. Em 79, as lanternas traseiras do Fusca 1300L e no Fusca 1600 se tornaram maiores e foram chamadas de Fafá, em homenagem à cantora Fafá de Belém. A lanterna menor continuou a ser utilizada no Fusca 1300. Também foi adicionado um novo volante de plástico injetado, manopla do câmbio em plástico e coluna do quebra-vento pintada de preto. Em 1980, foi lançado o Fusca 1300 com motor a álcool. Em 82, ele ganhou ignição eletrônica e alternador de série, além de um novo painel em plástico com relógios retangulares. Em 84, a Volkswagen deixou de produzir o Fusca 1300. Em seu lugar, foi lançado o Fusca 1600, conhecido como Fusca Torque, com válvulas de escape maiores e um radiador deslocado. O Fusca também passou a ter freios a disco na frente mais eficientes e cinto de segurança de 3 pontos. Em 1993, o presidente da República, Itamar Franco, sugeriu a fabricação do Fusca novamente, com isenções de impostos para carros populares com motor 1.0. Foi aprovada a chamada Lei do Carro Popular e o Fusca e a Kombi foram incluídos. A história do Fusca é a de um carro com design diferente e uma revolução automotiva. Um carro que tem uma história tão incrível quanto o próprio veículo. Ele é parte não só da história da Volkswagen, mas também do mundo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário contando qual é o seu modelo de carro antigo favorito. E não deixe de acompanhar nossas outras publicações, onde vamos continuar falando sobre os belos carros antigos que fizeram história. Até a próxima!